Oi, mundo! Estamos aqui para mais um vídeo e com um cafezão. Olha, tá vendo essa branquidão toda aqui atrás aqui? Como é que é? Como é que eu aponto? Aqui, tá vendo? Cara, é um sol, tá fazendo um sol absurdo hoje lá fora e é isso. O meu blinder não consegue tampar mais do que isso. Então, desculpa, não tenho o que fazer, eu não consigo resolver esse problema. Mas nada disso importa. Hoje é um dia bem legal porque, como eu disse no último vídeo, a gente vai começar a desenvolver o nosso primeiro appzinho aqui, que vai ser a forma que eu achei de começar a trazer na prática como você consegue construir alguma coisa usável com Python. É claro que nesse primeiro vídeo, o resultado final ainda vai ser algo um tanto quanto inútil. Eu estou sentindo uma treta! É só para introduzir a ideia e aí, com o passar do tempo, nos próximos vídeos nós vamos fazer iterações sobre esse código e melhorá-lo cada vez mais. E no final a gente vai ter alguma coisa que até que dá para usar. É claro que, veja bem, a proposta não é construir um software robusto que pode ser usado em produção e comercializado. Não é isso. A ideia é mostrar na prática os conceitos que nós já vimos até agora e que ainda veremos, como usá-los na hora que estamos, de fato, escrevendo um pedaço de lógica, um programa, um software que tem que ser usado por um usuário. Beleza? Basicamente, é essa a ideia. Então, bora pro vídeo de hoje, que vai ser legal. Produção, roda a vinheta. A vinheta rodou, cá estamos nós, mas eu esqueci de comentar outra coisa. Você já percebeu? Graças a Deus, o fundo agora de novo já está num tom dark, né? Que é o que eu prefiro, eu me sinto mais confortável desenvolvendo assim. Acho que fica mais bonito também, né? Isso porque eu consegui fazer um setupzinho aqui de iluminação que vai permitir a gente migrar novamente para um background mais escuro. Eu acho que fica mais confortável aos olhos. Antes de mais nada, bora definir o que é esse aplicativo, o que é esse programinha que a gente está tentando construir aqui. Simplesmente vai ser um app de contatos, para gerenciar contatos, onde o usuário vai poder cadastrar o nome, o sobrenome, a data de nascimento e o telefone. 4 campozinhos, muito básico. Como eu disse, a ideia não é criar nada extremamente útil, é apenas trazer para a prática os conceitos que a gente está aprendendo até agora, beleza? A ideia, então, na verdade, é até bastante simples. Assim que o usuário abrir o programa, a interface, que vai ser uma interface de texto, né? A gente não está trabalhando com interface gráfica aqui, então, se essa era a sua expectativa, calma lá, não é isso que vai rolar. É uma interface de texto, vai estar perguntando para o usuário, olha, me fala então quais são os dados dos usuários, me diga qual é o nome, me diga qual é o sobrenome, me diga qual é a data de nascimento e me diga qual é o telefone desse contato que você quer armazenar. Só isso. Bom, o que a gente esperaria num programa que tem mais ou menos essa missão? O usuário entra os dados à medida que ele vai sendo perguntado de cada um deles e o programa salva isso, armazena isso de alguma forma para depois permitir ao usuário fazer uma consulta em cima dessa massa de informações que ele salvou, desses contatos que ele salvou, beleza? Aqui nesse vídeo a gente apenas começa a construir isso, um dia a gente pretende chegar nessa funcionalidade toda, mas aqui a gente tem que começar do começo. Então, bora começar vendo como que a gente faz um programa que pede inputs ao usuário, porque é isso que a gente quer. Então eu vou começar, na verdade, eu já tenho aqui uma boa quantidade de código digitado, mas eu vou comentar toda essa parte aqui, vamos jogá-la para baixo e vamos focar só nessas primeiras linhas aqui, que é onde nós vamos entender como no Python a gente pode pedir inputs para o nosso usuário. E isso, na verdade, é feito de uma forma extremamente simples. O Python já oferece para a gente uma função built-in chamada o quê? Input. Um nome melhor? Impossível, né? E como que a função input funciona? Eu vou até fazer diferente. Eu vou comentar também essas linhas aqui para a gente focar exclusivamente na função input. Vou escrever aqui input, diga-me alguma coisa. É isso. E vamos rodar esse programa aqui. Olha, quando eu rodei o programa, ele imprime, obviamente, aqui as duas primeiras linhas, a linha 1 e a linha 2, e a seguir ele tem essa diga-me alguma coisa. E aqui o programa para. Ele espera. Ele espera pelo quê? Ele espera exatamente por um input. Você aqui, usuário, interagindo com esse programa, interfaceando com esse programa, tem que passar alguma coisa para ele, porque é assim que a função funciona. Ela executa, escrevendo na tela o que você passar para ela como um parâmetro, e ela pausa. Ela espera e ela deixa o usuário interagir com essa caixa. Isso aqui, efetivamente, se a gente estivesse falando de uma interface gráfica, seria uma caixa de texto, onde você vai lá e digita, sei lá, o seu e-mail, o seu nome, digita alguma coisa, certo? Como isso aqui é uma interface de texto e não uma interface gráfica, ele tem que pausar aqui, ele tem que parar aqui e deixar o usuário interagir. Somente quando o usuário aperta o Enter que o programa continua executando o que seria a sua próxima instrução. Então, eu vou digitar qualquer coisa aqui, vou digitar Oi,
beleza? E apertar Enter. Como não tem mais nenhuma linha de código, porque agora tudo isso que está por aqui no meu programa são comentários, e comentários não são executados como código, o Python simplesmente termina. Aliás, uma coisa que já apareceu por diversas vezes aqui, mas eu nunca comentei. Repare que sempre que a gente executa o nosso programa, o terminal do PyCharm aqui, ele termina dizendo o seguinte, ó, process finished with exit code 0. Basicamente é o processo, esse programa que você tentou executar aqui, executou, chegou ao final e saiu, terminou com um código 0. Um código de saída 0 significa sucesso, significa que o nosso programa executou do começo ao fim e terminou tudo bem. Ele não encontrou nenhum problema, ele não precisou parar no meio da execução. Mas qualquer coisa diferente de 0 é entendido como um problema. Alguma coisa aconteceu e o programa crashou, parou. Então, beleza, agora a gente já sabe como solicitar inputs ao nosso usuário, quando a gente está, é claro, interagindo com ele através de uma interface de texto, como é o caso aqui. Agora é o seguinte, perceba que quando eu executei a função input, passando isso como um parâmetro, foi impresso na tela e eu entrei aqui alguma coisa, a input fez o que ela tem que fazer, que é receber esse input e retornar. De fato, depois que eu apertei Enter, a execução dessa função pegou essa entrada do usuário, que no meu caso foi simplesmente o string OY, oi, e retornou. Porém, ela retornou para onde? Para lugar nenhum aqui, porque não tem nenhuma variável associada à execução da função input, ok? Se a gente quer salvar, se a gente quer armazenar o que a função input vai retornar, que vai ser o input dado pelo usuário, nós precisamos associar ela a uma variável. Ou seja, a gente precisa usar uma variável para fazer referência à execução da função input e pegar esse retorno dela, beleza? Então é por isso que aqui, antes de fazer esse exemplo, eu tinha as linhas dessa forma. Então eu estou salvando o retorno da função input quando perguntar nome numa variável chamada nome do usuário, nome contato. Uma variável chamada sobrenome contato vai gravar então o sobrenome, a data de nascimento vai gravar a data de nascimento e o telefone vai gravar o telefone. Agora entenda o seguinte, a função input, independente do que de fato o usuário digitar, ou melhor, independente do significado do campo, né, do significado da variável, o que ela retorna sempre é uma string. Por que é importante fazer essa consideração? Ora, veja bem, se eu estou falando de nome, é claro que o tipo do dado que eu quero salvar é de fato uma string. Um nome é um texto, perfeito? O mesmo vale, por exemplo, para sobrenome. E a gente pode argumentar que o mesmo também vale para número de telefone. Apesar de ser composto só de números, você não está tentando, de fato, representar um número quando você pede um input para um número de telefone. Você não está tentando representar uma grandeza numérica, uma quantidade. Portanto, não faria muito sentido tentar armazenar isso como um número, certo? Porém, data já é um caso um pouco mais diferente. É claro que a gente consegue representar uma data usando apenas texto. Afinal de contas, são 2 caracteres, uma barra, 2 caracteres, outra barra, 4 caracteres. Então, sim, perfeitamente possível armazenar essa informação numa forma textual e apresentar isso para o usuário. Mas se você faz isso, imagina a complexidade depois se você precisar de fazer algumas operações com datas, como, por exemplo, calcular tempo decorrido. Sabe, se eu quiser saber qual é a idade do usuário hoje, a idade do meu contato hoje, como que eu faço isso? Ia ser muito complexo. E para eliminar esse tipo de complexidade quando a gente está trabalhando com datas, e trabalhar com datas é algo muito relevante dentro de qualquer programa, dentro de qualquer linguagem de programação, o Python já oferece um tipo específico para isso. Existe um tipo data, que é o datetime. A gente não viu isso e a gente também não vai ver isso aqui nesse vídeo. Para os interesses desse vídeo, né, para a complexidade desse vídeo, a gente pode deixar as coisas como estão aqui, exatamente como estão aqui, e ainda representar a data como um tipo textual. Mas, eventualmente, a gente vai evoluir nesse sentido e usar o tipo datetime especificamente para isso. A próxima coisa que a gente tem que avaliar é que a função input ela não tem nenhum compromisso com dizer se o que o usuário entrou é válido ou não é válido, certo? Então, se a gente tem aqui um software que se propõe a armazenar dados a respeito de um contato, a gente tem que fazer algum tipo de validação dentro desse input, perfeito? E, de fato, a função input ela sequer valida se alguma coisa foi informada ou não. Esse não é o papel dela. O papel dela é simplesmente retornar tudo que o usuário digitou até o momento em que ele aperta Enter. Se ele não digitou nada, por exemplo, como eu estou fazendo aqui agora, nada retornado. Então, efetivamente, para todos esses casos aqui em que eu simplesmente não digitei nada e só apertei Enter,
o que a input está retornando é justamente nada, ou melhor dizendo, ela ainda está retornando um objeto string, porém um objeto string vazio, sem nenhum caractere nele. E é claro que essa seria uma condição inaceitável. O programa ele tem que monitorar esse tipo de situação e ela pode acontecer até mesmo por equívoco. Para início de conversa, então, o que a gente quer fazer é simplesmente garantir que o usuário não vai se equivocar ou até mesmo intencionalmente tentar passar sem informar um nome do contato, beleza? Então, para isso, nós vamos já usar as estruturas de tomada de decisão if e else, e também um comparador lógico ali que nos auxilia nessa tentativa de retornar um valor verdadeiro ou falso. Como agora a gente já sabe que a função input sempre retorna um objeto string, e também a gente já sabe que se o usuário não escrever nada nesse objeto string, ele vai estar vazio, e também a gente já sabe da aula anterior que se um objeto string for vazio, ele se traduz para falso, nós podemos, então, fazer uso da função bool nesse objeto, beleza? Nós estamos armazenando ele aqui no nome do contato e aqui, dentro da nossa estrutura de tomada de decisão, a gente vai avaliar se o usuário, de fato, passou o nome do contato. Perceba que aqui eu estou deixando o usuário ir adiante, tá? Eu não faço essa validação imediatamente após a entrada do nome do contato. Poderia até fazer, talvez até fizesse mais sentido se a gente fizesse isso. Mas no momento aqui, eu estou deixando ele ir adiante até o final dos inputs que ele tem que oferecer, e após ele entrar todos os inputs, eu começo aqui um processo de validação. Então, qual é a lógica dentro desse processo de validação? A gente vai usar, então, a função boolean para retornar verdadeiro ou falso com base na entrada do usuário, beleza? E se for nada, o que isso aqui vai traduzir para? Vai traduzir para falso, certo? No entanto, como eu quero saber se ele entrou nada, ou seja, como eu quero verificar se isso aqui retorna falso, na verdade, faz todo sentido usar o operador not na frente e transformar isso. O que isso significa? Se ele entrou nada, se o usuário entrou nada e o resultado dessa entrada, então, é falsa, e eu traduzo isso para verdadeiro, significa, então, que eu quero printar essa condição, beleza? Do contrário, se tem alguma coisa no string, se o usuário informou alguma coisa, eu criei uma outra condição aqui dizendo o seguinte: eu digo que o nome do usuário não pode ter mais do que 10 caracteres. Uma condição totalmente arbitrária, não faz muito sentido, mas só para a gente colocar em prática, né, testar aquilo que a gente tem aprendido até agora. Então, eu tenho apenas duas validações sendo feitas no momento, e essas duas validações são sobre o input recebido e armazenado na variável nome do usuário. Estou falando do nome do usuário, mas é nome contato. Uma é verificar se tem ou não alguma coisa nessa variável, e se tem, se essa alguma coisa não é, por acaso, maior do que 10 caracteres. Se for maior do que 10 caracteres, eu também acho que tem alguma coisa errada, e aí não aceito também, ok? Vamos rodar o programa e ver o que acontece. Beleza. Nosso programa começa, nos dá boas-vindas, pede que a gente insira os dados do nosso contato, daquele que a gente quer armazenar. Então, eu vou começar aqui colocando o nome André, sobrenome Caverna, data de nascimento 1/1/1900 e número do telefone 99996666, ok? O programa chegou no final, execução normal, não tem nenhum problema. Agora, se eu executo esse programa de novo e não coloco nada no nome, coloco alguma coisa no sobrenome, coloco alguma coisa na data, repare que aqui eu estou colocando qualquer coisa porque não tem nenhum tipo de validação sendo feito sobre esses outros campos, e coloco alguma coisa no número de telefone, agora sim o programa imprimiu para mim que não é possível continuar sem um nome de contato, porque, de fato, eu não informei nada ali. Tenta pegar essa lógica, porque ela é importante. Por que eu estou usando o not? Porque eu sei que o bool vai traduzir a minha string para verdadeiro se tiver alguma coisa e falso se não tiver nada. Portanto, se isso aqui não tiver nada e virar falso, eu quero que execute esse código, mas eu sei que a estrutura de tomada de decisão, o if, só executa o que está indentado abaixo dela se a condição retornar verdadeiro. É por isso que esse not tem que estar aqui, beleza? Presta atenção nesse raciocínio lógico aí. Como isso aqui pode retornar falso caso a entrada seja vazia, então eu tenho que verificar se não falso, ou seja, se verdadeiro, né, se essa condição traduz para verdadeiro, para que eu possa dizer para o meu usuário, olha, você esqueceu de colocar o nome do cara aí, cara, eu não tenho um contato aqui, né? Então, essa é a lógica que está sendo feita aqui nesse momento. Da mesma forma, eu estou usando aqui embaixo, então, a função len, que como nós já vimos, ela funciona para qualquer iterable, e strings são sequences, que, portanto, são
iterables. Nós já vimos isso aí numa aula passada que ficou um pouquinho confuso, mas eu tentei esclarecer. Eu quero verificar se o length, se o tamanho dessa string é maior do que 10. Caso seja, eu também suspeito que tem alguma coisa errada, eu suspeito que o usuário colocou um nome que não era o nome que ele queria colocar, enfim. E também digo a ele que, olha, tem muita coisa aqui. Vamos testar se essa condição aqui está funcionando? A gente já sabe, então, que essa primeira sim está, porque imprimiu aqui para mim que não é possível continuar sem um nome de contato. Mas eu quero testar agora se a segunda também está. Então, eu vou colocar aqui um nome bem grande, vou colocar, sei lá, várias coisas aqui, com certeza já tem mais que 10 caracteres. E para as outras, eu vou colocar qualquer coisa. E deu bug. É claro que deu bug. Eu coloquei a bool aqui e não precisava, né? Foi um copy-paste errado, gente. Eu só quero verificar se o tamanho do input é maior do que 10. O bool ali não tem nada a ver, né? Na hora que eu coloquei aquele bool aqui, e com certeza isso aqui traduz para maior do que 10, então, portanto, ele traduz para true, lembre-se que o true é interpretado pelo Python como 1. Então, na verdade, o que essa comparação estava fazendo é tentar perguntar se 1 é maior que 10, o que, é claro, nunca vai ser, e, portanto, essa linha aqui não estava sendo colocada na tela para a gente. Então, vamos rodar o programa de novo agora com esse bug corrigido. O nosso nome agora vai ser aqui uma porrada de caracteres is, e o sobrenome LLL aqui. E agora sim, o nome não pode ter mais do que 10 caracteres. Beleza? Nossa condição está funcionando. Mas tem outro detalhe que eu não contei para você. Ora, a função bool, de fato, faz aquilo que a gente já viu. Ela tenta traduzir um tipo de dado, que não é verdadeiro ou falso, que não é booleano, para booleano. Perfeito? No entanto, não é necessário fazer uso dela quando a gente está dentro de uma estrutura condicional. Então, o Python já entende isso, já sabe isso. Ele não solicita que você faça isso manualmente, como eu fiz aqui. Então, se eu retirar completamente essa função bool daqui, as coisas ainda vão funcionar exatamente da mesma forma. Você pode entender que a bool está aqui presente, né, em torno desse nome do contato, e a avaliação que o Python faz é exatamente se tem ou não tem alguma coisa armazenada nessa variável. Ou seja, se o objeto ao qual essa variável faz referência traduziria para verdadeiro ou para falso. Beleza? Se liga nisso aí, ó. Vamos rodar o programa de novo. Mais uma vez, eu não vou colocar nada no nome. Repare que a bool não está mais ali. E vou colocar ponto, ponto, ponto nas outras entradas. E, ainda assim, eu tenho o meu output aqui do meu programa fazendo a validação e vendo que não é possível continuar sem o nome do contato. Perfeito? Agora, você concorda comigo que exatamente a mesma validação, exatamente o mesmo código que a gente fez aqui, a gente pode aplicar também para sobrenome? Eu ainda estou mantendo aquela condição absurda de que se for maior do que 10 caracteres, talvez tenha alguma coisa errada, mas a parte do absurdo dessa condição, a gente ainda pode considerar que exatamente o mesmo código pode ser aplicado agora para fazer a verificação sobre a variável ou sobre o que vai ser armazenado na variável sobrenome do contato pela função input quando chegar aqui nessa linha, beleza? Então é só um copy-paste. E aí, se você tiver já alguma malícia, você começa a perceber que, pô, mas peraí, e se eu tivesse outros campos que também tivessem a mesma validação, eu tenho que estar dando copy-paste nesse código toda hora e para cada um deles executar a mesma coisa? Bom, sim, você tem que executar a mesma lógica para cada campo em que vale a pena executar aquela lógica, beleza? Mas, definitivamente, repetir código, não. Isso é algo muito ruim, extremamente contraindicado. Inclusive, existe um princípio dentro de programação como um todo chamado DRY, DRY, que é Don't Repeat Yourself. Para isso que existem funções e métodos que nós vimos aí, já comentamos muito brevemente em outro vídeo. Mas ainda não é o assunto aqui. Então, quando a gente chegar lá, nós vamos ver como a gente consegue melhorar essa parte específica que está repetindo. Porém, no momento, sim, isso é o que a gente tem para trabalhar para hoje, certo? Agora, antes de terminar esse vídeo, eu quero fazer mais uma coisa. Como eu disse anteriormente, não faz muito sentido a gente deixar que o usuário vá inserindo nome, sobrenome, campo após campo, e só depois que ele inseriu tudo, começar a validar um por um. Faria mais sentido, já no momento em que ele cometeu um erro, antes que eu pergunte para ele qual que é o próximo campo que ele quer informar, qual que é o sobrenome, qual que é a data de nascimento, eu já falar para ele que, olha, cara, tem alguma coisa esquisita aqui, não tá bom isso que você fez. Então, ali, já parar e já interromper o programa de alguma forma. Vamos ver como que a gente consegue fazer isso em Python? Bom, para começar, eu vou simplesmente repetir essa mesma validação para todos os campos, porque no momento nós estamos usando eles como strings, todos eles são strings, inclusive a data.
A única diferença é que no campo contato de telefone eu vou colocar 11 como tamanho máximo, certo? Então, em vez de verificar para 10, eu vou verificar para 11. Então, tá lá, criei aqui mais 2 vezes, né? Repeti o código ainda mais 2 vezes, uma para a data de nascimento, uma para o número de telefone, apenas mudando aqui a condição do telefone contato para 11. E agora o que eu vou fazer é colocar esse bloquinho que valida cada um dos meus campos embaixo da entrada, para já imediatamente, após a entrada do usuário, eu já fazer a validação em cima daquilo. Beleza? Aguenta aí. Ok, então tá feito. Para melhorar a visibilidade, já até empurrar um pouco para baixo aqui, para a gente conseguir ver tudo em uma tela só. Então agora nosso programa se comporta da seguinte forma. Ele faz a solicitação para o input para o nome e já valida. Sobrenome, já valida. Data de nascimento, telefone. É assim que vai funcionar. Porém, se eu rodar esse programa agora, como que vai acontecer as coisas por aqui? Eu coloquei aqui o programa para rodar novamente, subi um pouquinho para a gente conseguir enxergar bem. Então, aqui agora significa que se eu colocar nada, ele deveria me dar uma falha, certo? Porém, se eu aperto, ele sim me diz que não é possível continuar sem o nome do contato, mas ele continua. Ou seja, a validação está acontecendo. E está acontecendo exatamente do jeito que eu programei para acontecer. O problema é que eu estou imprimindo na tela que não é possível continuar, mas não existe nada dizendo para o Python que ele deve parar aqui. Como que a gente força o Python sair de dentro desse programa, já que nós encontramos uma condição de erro? Aliás, lembrando que, num programa ideal, o que a gente gostaria de fazer, na verdade, é, já que eu não tenho uma entrada válida, pedir que o usuário tente de novo colocar uma entrada válida e não simplesmente sair do programa. Mas, no momento, a gente ainda não tem os macetes, os conhecimentos necessários para fazer isso com o que nós vimos até aqui dentro da playlist Python iniciante. Portanto, no momento, o que dá para fazer é forçar uma saída abrupta de dentro do programa, já que o usuário não fez algo que o programa esperava, beleza? Vamos ver como que a gente consegue fazer isso. Para atingir esse objetivo, então, a gente vai precisar de importar um módulo. Eu sei que a gente não teve nenhuma aula aqui especificamente falando sobre imports, porém, nós já vimos essa mecânica em algumas outras vezes. Nós vimos com alguns outros módulos, principalmente com o módulo math, além do módulo random também. Então, eu vou tratar essa ideia, esse conceito de importar alguma coisa como um assunto já visto, já assimilado por quem está aqui acompanhando a playlist, apesar da gente ainda não ter formalizado o que está por trás disso. Especificamente, para o nosso interesse aqui, o que a gente precisa fazer é importar o módulo sys. Então, uma vez importado o módulo sys, eu ganho acesso a essas funcionalidades que ele oferece. E eu estou especificamente interessado na função exit. Lembra que a gente falou de códigos de saída lá no comecinho dessa lição? Eu falei que quando o programa encerra com um código 0, significa que deu tudo certo, está de boa. Aqui eu quero indicar que houve um problema, houve um erro durante a execução do meu programa, beleza? Então, para isso, eu vou usar qualquer outra coisa que seja diferente de 0. Aqui eu quero usar o 1. A função exit do módulo sys, ela aceita um parâmetro, que é um parâmetro inteiro, e ele representa o código de saída, de encerramento do seu programa. Na verdade, é como se o Python sempre chamasse essa função quando ele chega ao final de qualquer programa. Como o programa executou perfeitamente e não teve nenhum problema, ele chama essa função passando o código 0, indicando que foi tudo bem, deu tudo certo. Aqui eu estou manualmente, forçosamente, chamando a mesma função, passando alguma coisa diferente de 0, para dizer que, olha, parei porque deu ruim, deu zebra aqui, alguém fez alguma coisa errada e eu não quero continuar, porque essa condição não permite que eu continue. Vamos executar o programa de novo e ver como que fica agora. O Python, então, me pede para inserir o nome. No momento aqui, eu só tenho a condição sys colocada dentro dessa condição, porque é para quando não foi informado nada. Então, a condição que eu preciso de testar para ver se o sys.exit está funcionando aqui é dar enter aqui sem nada. Vamos ver? Então, opa! Funcionou. Você vê que agora ele não foi mais pedir o sobrenome. Ele já imprimiu para mim que não é possível continuar sem o nome de contato e process finished com código 1. O que eu poderia fazer agora, então? Eu poderia ir dentro de cada condição dessa e fazer a mesma coisa. Então, system exit 1, system exit 1. Então, você vê que eu precisei de repetir essa linha de código 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vezes. E é bom repetir alguma coisa 8 vezes? É claro que não, né? Vai contra o princípio do don't repeat yourself, vai ser um problema para você futuramente, um código em que repetições e repetições de linhas acontecem. Então, é óbvio que a gente vai tentar otimizar isso, melhorar isso no futuro. Mas faltou a gente testar
o código, dar uma última testadinha aqui. Só que para fazer esse teste, eu não quero fazer aqui dentro do PyCharm, eu só quero te mostrar alguma coisa que eu acho que eu não mostrei antes, que é como que a gente executa um programa, um arquivo, um módulo Python, diretamente do sistema operacional, sem ter que precisar aqui de uma IDE como o PyCharm. Para começar, basta você abrir o seu programa de terminal. Como eu estou no Mac, eu tenho um programinha chamado iTerm instalado, e eu gosto desse programa, vou abri-lo. Daí, a única coisa que você precisa é digitar o seu comando Python, o comando que vai abrir o Python no seu computador. Se você lembra, nos primeiros vídeos dessa série, eu disse que aqui no meu setup, particularmente, eu preciso de usar o Python 3, mas você provavelmente só precisa digitar Python, ok? E aí você digita o caminho para o arquivo que você deseja que o Python execute, beleza? Então, Python é o comando no seu sistema que vai chamar o Python, e para esse comando você passa como parâmetro o caminho para o arquivo. No meu caso aqui, o arquivo está, eu já tenho aqui copiado o caminho dele, e dentro desse diretório aqui é o arquivo chamado agendacontatos.py. Se eu der um Enter, opa, na verdade eu passei o caminho incorreto. O arquivo, na verdade, está dentro desse diretório chamado está faltando um R, né? Tá? Exercícios, mas deveria ser exercícios. E aí sim, agenda, contatos, PY. E quando eu aperto o Enter, o Python já começa a executar o programa para mim, exatamente como a gente via o output aqui embaixo, beleza? Só queria mostrar, por curiosidade, essa possibilidade aqui que você, obviamente, tem como executar programas Python através do seu programa de terminal. E aqui eu vou fazer um teste. Vamos simular que alguém errou alguma coisa lá na data. Então, a entrada para o nome é válida, a entrada para o sobrenome também é válida, e aqui na data o cara se confundiu e apertou um Enter. E aí o Python termina já falando que não é possível continuar sem uma data de nascimento. Aqui também, no meu caso, eu tenho configurado esse terminal para sempre me mostrar esse xizinho vermelho quando o programa executa de forma não bem sucedida. Ou seja, se o programa retorna alguma coisa que não é zero, ele me dá esse xizinho vermelho aqui, que é para indicar que, olha, alguma coisa errada aconteceu enquanto eu estava executando essa parada aqui para cima que você estava tentando. Se eu tentar executar o mesmo programa de novo, mas agora for bem sucedido até o final, o programa recebe todas as entradas, executa dizendo que agora uma mensagem fictícia dizendo que os dados do contato são válidos e serão salvos, e você vê que aqui não tem mais o xizinho, né? Lá no PyCharm, dentro da IDE, ele tem aquela linha muito explícita dizendo qual é o código. Aqui no iTerm eu não tenho, né, essa linha não aparece, mas aparece para mim uma indicação visual dizendo se o programa terminou bem ou terminou mal, se terminou com código zero ou com alguma coisa diferente de zero. O vídeo vai ficando por aqui por hoje, mas quando a gente voltar a mexer nesse arquivo para continuar evoluindo esse programa, o próximo passo, a coisa mais óbvia que a gente tem que fazer aqui é efetivamente salvar os dados e não apenas simplesmente printar na tela dizendo, ó, tá tudo certo e agora eu vou salvar, mas não salvar em lugar nenhum. Nem que seja em memória, nem que a gente persista esses dados apenas na memória. Eventualmente, é claro, a gente vai querer salvar isso num arquivo ou num banco de dados, enfim, alguma coisa desse tipo. Mas, como primeiro passo, como que a gente pode, de fato, persistir na memória, gravar em uma área da memória os dados que o usuário acabou de entrar, de tal forma que, se for preciso, o programa acessar dados já entrados, ele consiga, né? Como, por exemplo, fazendo uma pesquisa por um contato, certo? É óbvio que essa é uma funcionalidade muito útil, né? Aliás, essencial num programa que faz a gestão de contatos. Acho que é isso aí. Mais uma vez, eu quero pedir o seu like, quero pedir que você compartilhe esse vídeo com alguém que você acha que está no caminho, que vai se interessar também por esse tipo de conteúdo. E comenta aqui embaixo o que você mais curtiu nesse vídeo, se tem alguma coisa que eu não usei, que a gente já viu, que você gostaria de ver sendo usada por aqui, para reforçar o conceito. Interage comigo, vamos trocar uma ideia aí que a gente chega mais longe. Beleza? Obrigado e tchau!